Poucos nomes inspiram tanto medo e intriga quanto Barba Negra. Um nome sussurrado nos cais e gritado do alto do mastro. Barba Negra era mais do que um homem. Ele era uma lenda. E toda lenda precisa de um navio. Para Barba Negra, esse navio era o Queen Anne's Revenge, uma poderosa fragata temida por todos os mares. Mais do que uma embarcação, o Queen Anne's Revenge era uma extensão do próprio Barba Negra, uma fortaleza flutuante de terror que atingia o coração dos marinheiros mais corajosos. Esta é a história desse navio, desde suas origens humildes até seu túmulo aquático, e a lenda que ele deixou para trás. É uma história de pirataria, aventura e o poder duradouro de um nome sussurrado ao vento. O Queen Anne's Revenge era mais do que madeira, lona e canhões. Era um símbolo de uma era, uma época em que os piratas governavam as ondas e fortunas eram ganhas e perdidas em alto mar. Mas antes que o Queen Anne's Revenge se tornasse sinônimo do reino de terror de Barba Negra, ele viveu uma vida diferente. Para entender o status lendário do navio, devemos primeiro viajar de volta às suas origens, a um tempo antes de Barba Negra, antes da Bandeira Negra e antes do nascimento da lenda. Só então podemos realmente apreciar a temível reputação do Queen Anne's Revenge e o impacto que ele teve na história marítima. O Queen Anne's Revenge não começou sua vida como um navio pirata. Originalmente batizado de La Concorde, o navio foi construído para um propósito menos glamouroso: transportar africanos escravizados através do Atlântico. Lançado em 1710, o La Concorde era uma fragata poderosa, construída para velocidade e capacidade, projetada para navegar pelas águas traiçoeiras do Atlântico. Mal sabiam seus construtores que esta embarcação, construída para o comércio e a exploração, logo se tornaria um símbolo de rebelião e terror em alto mar. Em 1717, o destino do La Concorde e o curso da história marítima mudaram para sempre. Sob o comando do capitão Pierre Dosse, o La Concorde navegava perto da ilha de Martinica, quando encontrou um notório capitão pirata, Edward Teach, mais conhecido como Barba Negra. Barba Negra, já fazendo seu nome com sua aparência temível e táticas implacáveis, viu no La Concorde o potencial para a grandeza. Após uma batalha breve, mas feroz, Barba Negra reivindicou o La Concorde como seu. Ele rebatizou o navio de Queen Anne's Revenge, um nome carregado de simbolismo e desafio. O nome provavelmente se referia à rainha Anne da Grã-Bretanha, durante cujo reinado uma era de ouro da pirataria floresceu. Com seu novo nome e seu capitão ainda mais infame, o Queen Anne's Revenge estava pronto para embarcar em um reino de terror que cimentaria seu lugar na história da pirataria. Com o Queen Anne's Revenge sob seu comando, o reinado de terror de Barba Negra realmente começou. O navio, já uma embarcação formidável, foi ainda mais modificado para atender às necessidades de Barba Negra. Seu poder de fogo foi aumentado para impressionantes 40 canhões, tornando-o uma força a ser reconhecida em qualquer encontro naval. Barba Negra, um estrategista astuto e um mestre da guerra psicológica, entendia que o Queen Anne's Revenge era mais do que apenas um navio, era uma arma de intimidação. O Queen Anne's Revenge tornou-se uma visão familiar ao longo da costa americana, atacando navios mercantes e causando medo nos corações dos marinheiros. As táticas de Barba Negra eram tão ousadas quanto eficazes. Ele frequentemente atacava sem disparar um único tiro, confiando em sua reputação temível e na visão imponente do Queen Anne's Revenge para forçar sua presa à submissão. Um dos atos mais audaciosos de Barba Negra foi o bloqueio de Charleston, Carolina do Sul, em 1718. Por quase uma semana, Barba Negra e sua tripulação mantiveram a cidade portuária como refém, apreendendo navios e exigindo um baú de remédios em troca do fim do bloqueio.
Esse ato de pirataria, mais parecido com um cerco do que com uma simples invasão, mostrou a ambição de Barba Negra e cimentou sua reputação como uma séria ameaça ao poder colonial. Apesar de sua reputação temível, o reinado de terror do Queen Anne's Revenge duraria relativamente pouco. Em junho de 1718, o navio encalhou em um banco de areia perto de Beaufort Inlet, Carolina do Norte. Alguns acreditam que este foi um ato deliberado de Barba Negra, talvez para dispersar sua tripulação ou para recomeçar com um navio menor. Seja qual for o motivo, o Queen Anne's Revenge, outrora o terror dos mares, era agora prisioneiro das águas rasas. O encalhe do Queen Anne's Revenge provou ser um ponto de virada na carreira de Barba Negra. Com seu navio principal perdido, o poder de Barba Negra diminuiu. Ele passou para um navio menor, o Adventure, e continuou suas atividades piratas. No entanto, seus dias estavam contados. Em novembro de 1718, Barba Negra foi morto em uma batalha feroz com o tenente Robert Maynard e seus homens. A lenda de Barba Negra, no entanto, não morreu com ele. Seus feitos, muitos deles a bordo do Queen Anne's Revenge, continuaram a ser contados e recontados, tornando-se lendas. E em algum lugar, sob as ondas, o Queen Anne's Revenge jaz em silêncio, uma lembrança tangível de uma era passada de pirataria e aventura.